Boa noite mais uma vez. Dessa vez eu também digo paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos. A vocês que não me conhecem, meu nome é Thiago Zambelli e hoje eu tenho, mais uma vez, o privilégio de compartilhar com vocês o que tenho aprendido da Palavra de Deus. Obviamente que esse privilégio também traz uma grande responsabilidade, a de aplicar o meu aprendizado de tal forma que a essência desse nosso momento continue sendo o que ele é, um culto a Deus. E nesse tempo nós cantamos, nós oramos, nós comungamos uns com os outros e nós também aprendemos da Bíblia, a Palavra de Deus. E nesse momento de estudo, nós temos nos dedicado a estudar, há algum tempo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, cujo objetivo é nosso amadurecimento como comunidade, nosso ajuste à mentalidade do Evangelho e um constante aviso contra as influências do mundo que nos afetam, tanto individual quanto coletivamente. É nosso dever cultivar a união que Deus nos deu em Cristo Jesus, combater qualquer forma de partidarismo e aprender a depender do poder de Deus, ao invés de adotarmos critérios do mundo para crescermos. Para isso, todos nós que já temos a mente de Cristo, porque cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, precisamos ser fiéis à Escritura. Essa fidelidade ela não deve ser como de alguém que quer apoio para suas próprias vontades, mas como alguém que investiga a buscar viver a vontade de Deus, presente em cada página da Bíblia. Em outras palavras, a ideia não é eu procurar textos que apoiam os meus pensamentos, mas aprender a viver a vontade que Deus revela em sua palavra. Aliás, era exatamente nesse ponto que morava o perigo que os coríntios tropeçaram e que Paulo chamou de arrogância. Eles foram para além das Escrituras. E nesse lugar, além das Escrituras, encontraram valores que a sociedade prezava e os adotaram como critérios para a sua vida com Deus. É desse contexto que surge essa arrogância dos coríntios, quando acreditaram que as suas convicções, as suas ideias eram melhores do que as ideias de Deus. Em nossos dias, isso acontece, por exemplo, quando ignoramos a verdade de Deus e tratamos os irmãos com mais dinheiro como se fossem mais abençoados por causa disso. Ou quando, apesar de sabermos que testemunhar de Cristo e ser como Cristo são os grandes objetivos cristãos, agimos como se os projetos sociais fossem o propósito final da igreja. Essa arrogância também pode acontecer quando entendemos pela palavra de Deus que disciplina é uma palavra fundamental na educação dos nossos filhos, mas ao invés de levar em consideração o que aprendemos das Escrituras, preferimos acreditar que nem se pode falar não para os filhos. Caso contrário, ficarão traumatizados. Por fim, meu último exemplo é quando os solteiros acreditam que são uma espécie menos evoluída de crente, ou que a igreja os trata assim, apesar de saberem que a Bíblia os coloca numa condição especial que possuem no reino de Deus. De novo, o orgulho do qual Paulo se refere é aquele que temos quando pensamos saber mais do que Deus. É quando, ainda que saibamos a verdade bíblica, nós preferimos as nossas ideias do que executar aquilo que nós sabemos e vem do Senhor. Por isso, estudar 1 Coríntios nos ajuda a reconhecer esses sintomas e a tratar o problema na raiz. E a raiz é um caso de visão. Ver ou não ver com as lentes de Deus. Eis a questão. E para que isso fique bem claro, e eu não quero que sobrem dúvidas,
Considerem estes outros cenários. Como é que o mundo pensa sobre o casamento? Que ele é descartável, se não estiver funcionando, troca. É assim que Deus pensa sobre casamento? Eu falei um pouquinho sobre o solteiro, mas eu pergunto de novo, como é que o mundo pensa a respeito do cristão solteiro? Que ele pode namorar com qualquer pessoa? Agir no relacionamento como ele bem entender? Não é raro eu ouvir que quando alguém se casa, ele ou ela se coloca numa prisão. É assim que o mundo vê. Mas e Deus? Como o mundo pensa sobre o trabalho, que é uma forma de exibição pessoal, do sucesso pessoal, que é um meio para ser admirado? É assim que Deus olha para o trabalho? Como o mundo pensa sobre a autoestima? Para o mundo, quem é que está no centro da história? Aliás, para o mundo, você só vai aprender a amar o próximo se antes aprender a amar a si mesmo. Infelizmente e equivocadamente, muitos crentes também pensam assim, como se o mandamento de amar o próximo como a si mesmo estivesse ensinando isso. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, escrevendo para a igreja, não faltariam exemplos sobre os valores mundanos que os cristãos têm adotado e que muitas vezes acreditam ser superiores aos ensinamentos do Criador. Como os coríntios estavam tão imersos nesse sistema de valores do mundo, Paulo ele precisou lidar com isso de uma forma que muitos cristãos acreditam não ser uma atitude cristã. Ele tratou com ironia e com sarcasmo. Olha 1 Coríntios 4:10. Nossa dedicação, falando dele e dos apóstolos, nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. E é claro que o contexto daria aqui mais clareza nesse sarcasmo que Paulo está usando, e eu até os convido a verificar isso na Bíblia de vocês, mas a verdade bíblica é que tanto o sarcasmo quanto a ironia têm o seu lugar na boa comunicação, como foi o caso de Elias, que zombou dos profetas de Baal lá em 1 Reis capítulo 18. Para quem não se lembra dessa história, houve um desafio para um sacrifício acontecer, e que o ser superior traria fogo para aquela oferta, e os profetas de Baal ficaram o dia todo fazendo o que tinham que fazer para que isso acontecesse. E Elias falou: acho que o Deus de vocês está dormindo, talvez esteja viajando. Será que vocês não estão incomodando ele? Ele estava usando de sarcasmo. Ou do profeta Isaías, que no capítulo 44 do seu livro, descreve um sarcasmo no processo de se construir um ídolo. Ou de Jeremias, no capítulo 2, quando mostra com muita ironia a hipocrisia do povo. Eles trocam Deus por ídolos como de madeira e de pedra, e depois, quando eles precisam de ajuda, eles deixam os ídolos que construíram de lado e vão pedir ajuda para quem? Para o Deus verdadeiro. Mas não foram somente os profetas que fizeram isso. O nosso próprio Deus faz isso. Como nós lemos no Salmo 2, versículo 4. Diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Deles, nesse texto, se refere aos reis e os governantes da terra que se uniam contra Deus. Em Amós 4, Deus ele denuncia a corrupção dos cultos de Israel com muita ironia. Em Jó, um dos trechos mais conhecidos do livro, Deus responde a Jó com ironia. Ele diz assim no capítulo 38, versículo 4, falando para Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto.
Mas todo esse sarcasmo e ironia tinha um propósito. O de Paulo, ao escrever para os Coríntios, é revelado no versículo 14, primeiro versículo do nosso foco de estudo aqui hoje, que nós já vimos antes do versículo 14 na semana passada. Então o que eu queria é, antes de entrar nesse trecho, orar com vocês mais uma vez e pedir que Deus ilumine o nosso entendimento, que a nossa visão seja a visão dele. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado por termos a Bíblia em nossas mãos, e eu te peço, Pai, para que da forma correta, com reverência, com amor à Tua palavra e ao Teu nome, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Pai, eu peço que o Senhor me use, e peço que faça isso para que o nome de Jesus seja engrandecido. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver agora a explicação de Paulo sobre essa forma afiada, sagaz, cáustica, com a qual ele havia advertido os coríntios. Mas eu também peço para vocês que não deixem de observar o quanto nesse nosso trecho de hoje se ensina a respeito daquilo que nós oramos agora há pouco, sobre discipulado. Começa assim no versículo 14. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. O objetivo de Paulo, quando ele contrastou a vida que os coríntios consideravam espiritual com a vida dos apóstolos, nesses versículos anteriores a esse nosso trecho de hoje, não era causar vergonha aos coríntios, mas era levá-los à reflexão. Inclusive, essa ideia do verbo aqui, envergonhar, é conduzir alguém a ponderar, a considerar um outro ponto de vista, e que também tem um sentido de provocar respeito. De forma simples, a explicação é que Paulo queria chamar a atenção dos coríntios para adverti-los e não para rebaixá-los ou para desonrá-los. Além disso, sabem que o verbo advertir, que está aqui no texto, ele também poderia ser traduzido por aconselhá-los, como foi o caso em Colossenses 3,16, quando Paulo disse: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A palavra grega de Colossenses 3,16 é a mesma desse texto que foi aqui traduzido por adverti-los, e que literalmente significa colocar algo na mente de alguém. A intenção, então, é de formar, de moldar, de reorientar. É um apelo pastoral carregado de boas intenções, porque o objetivo é o crescimento, é a maturidade, é formar Cristo na vida dos irmãos. E percebam que Paulo faz isso além do seu papel de apóstolo. Ele faz isso porque tem os irmãos de Corinto como filhos amados. E no versículo 15 ele explica mais. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então notem que Paulo ele se via corretamente como aquele que Deus usou como instrumento para que os coríntios ouvissem, entendessem e crescem no Evangelho. Ele tem dito, eu mesmo os gerei, é uma figura de linguagem, como também ele usou uma outra figura de linguagem aqui, quando ele diz, mesmo que tivessem 10.000 tutores, isso é uma hipérbole. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhum ser humano tem capaz de gerar a fé em um outro ser humano. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele já tinha dito a respeito disso. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Está vendo? É um meio. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Paulo, então, quando ele disse que foi ele quem os gerou por meio do Evangelho, o que ele quis dizer é que ele era o fundador daquela comunidade, mas ele não era qualquer fundador. Ele tinha o sentimento de ser um pai daquela igreja, e que é uma posição muito singular, uma posição que só ele tinha. Ele não era se comparando com tutor.
Tutor é a tradução de uma palavra grega que todos vocês conhecem. Paidagogoi. Não conhece? Não conhece? É de onde vinha a nossa palavra pedagogo, ou pedagogia. Nos tempos de Jesus, esses tutores, os paidagogoi, eram geralmente escravos que trabalhavam vigiando o comportamento moral dos filhos dos romanos, ensinando os valores básicos. Aí, quando você tinha um escravo mais instruído, geralmente adquirido como em guerras, os sobreviventes, às vezes pessoas da nobreza, eles eram adquiridos pelos romanos e trabalhavam em algumas famílias para então ensinar os filhos com mais profundidade ou em assuntos mais especializados. Mas a ideia não era que estes escravos tivessem um relacionamento pessoal com os alunos, mas sim funcional. E o que Paulo está dizendo é, vocês até podem ter vários tutores, várias pessoas que de alguma forma trabalham na instrução de vocês, mas a minha relação com vocês é outra. O meu envolvimento e a minha história com vocês é outra. Eu os discipulei. Discipulado na igreja geralmente se refere a grupos pequenos, liderados por irmãos mais experientes, mais maduros. E eu não vejo problema nós falarmos de discipulado com essa ideia em mente. Mas quando eu olho para o texto de Mateus 28, eu vejo o discipulado como algo maior, como algo mais amplo. E eu acredito que Paulo ter discipulado os coríntios está dentro desse significado que eu vou mostrar para vocês, maior, mais amplo. Então, para se lembrarem do texto de Mateus 28, dos versículos 18 ao começo do 20, diz assim: foi-me dada, Jesus dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu tendo a pensar que discipulado, de acordo com esse texto, é em primeiro lugar evangelizar. É ir às diferentes nações, às diferentes etnias, aos diferentes povos para apresentar o Evangelho e batizar aqueles que creram no Evangelho. Em segundo lugar, com base nesse texto, eu vejo que fazer discípulos envolve ensinar o que Jesus ensinou. Um ensino que não é somente uma transferência de informação, mas sim um auxílio, um apoio, um encorajamento para que haja obediência. Em outras palavras, o discipulado que Jesus ensina aqui, a meu ver, não é só dar aula de doutrina a quem já é crente. Discipulado começa com anunciar o Evangelho para que pessoas se tornem discípulos pela fé. Depois disso, vem o ensino contínuo da Bíblia. Foi isso que Paulo fez com os coríntios e é isso que nós devemos fazer no nosso contexto. Então, não é difícil perceber que o amor de Paulo pelos coríntios, como de um pai, se manifestou de forma bem clara no discipulado bíblico que ele aplicou ali. Ele não somente apresentou e ensinou o Evangelho, que Cristo morreu pelos pecados deles e, por meio da fé, eles podiam ser salvos da culpa e da escravidão dos seus pecados, como também ele foi o Pai que os aconselhava, que os advertia. Ou seja, Paulo foi aquele que fez o papel completo de um discipulador. Tanto porque foi até Corinto para anunciar as boas novas, como também foi para ensiná-los a guardar tudo que Jesus havia ordenado. Paulo havia passado um tempo com eles, se eu não me engano, 2 anos ou 1 ano e meio, ensinando os crentes de Corinto. E foi por causa do seu tão grande amor pela igreja de Corinto, pelo seu exemplo cristão, que Paulo pôde dizer:
Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E se você é pai, mãe, seguramente conhece o desejo de que seus filhos os imitem naquilo que você faz bem. Se você já teve a experiência de ver o seu filho indo por um caminho que você não gostaria que ele fosse, tomando decisões que você desaprova, eu penso que você sabe ainda melhor sobre esse desejo de ver o seu filho fazendo coisas como você faria. Que tomasse decisões que você, hoje, mais experiente, mais maduro, tomaria. Paulo sabia que o seu exemplo como cristão estava muito mais perto e muito melhor orientado pela palavra de Deus do que como estavam os crentes de Corinto. Mas ele também sabia que o discipulado não acontece somente da boca para fora. Os coríntios precisavam de um modelo a seguir e Paulo tinha convicção na coerência entre o seu ensino e a sua vida. De fato, ele não buscava atenção pessoal, mas uma proposta de discipulado real, daquele que vai além do púlpito e do gabinete pastoral e convida os irmãos a experimentarem a vida tal como ela é. E Paulo ele havia descrito isso nos parágrafos anteriores, que nós vimos na semana passada, e que eram bem diferentes de como os coríntios estavam vivendo a vida cristã. Uma vida que exemplifica paciência, amor, perseverança, sabedoria, bondade, às vezes com sede, às vezes com fome, às vezes com necessidade de roupa, às vezes sem lugar para dormir, às vezes maltratada. Eu imagino, eu especulo, o desconforto que talvez tenha sido para Paulo falar de si mesmo como exemplo a ser imitado. Seria extremamente desconfortável eu dizer para vocês, sejam meus imitadores. Mas eu já passei por situações nas quais as minhas palavras eram insuficientes. E eu tive que dizer, para quem assiste muito o TikTok, eu não tenho TikTok, eu tenho Instagram, está lá também, vem comigo, vem comigo. E eu tive que dizer, vem comigo. Venha ver o que eu faço. Venha ver como eu faço. Venha ver para você entender melhor as suas interpretações. Venha ver. Porque no final das contas, o que eu mais quero, Zambelli, é imitar a Cristo. E no capítulo 11 dessa mesma carta, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. 11:1. Eu já comentei com vocês e hoje eu faço essa propaganda de novo. Toda segunda-feira eu separo para visitar a área rural. De manhã eu vou para Quixaba e de tarde eu vou para o Açude. 2 povoados que eu tenho dedicado tempo para evangelizar e ensinar. 2 povoados que também funcionam como laboratórios da vida real. Com frequência eu convido irmãos do nosso meio para me acompanhar. Eu até tenho um grupo no WhatsApp com irmãos que toda semana eu convido para me acompanhar. Você está lá, você está lá, você está lá, Diego está lá, Fernando está lá, Felipe está lá também. Se você não está lá e quer estar nesse grupo, de ser incomodado toda semana, que na segunda-feira eu estou indo de manhã para Quixaba, de tarde para Açude, fala comigo depois do culto. Eu coloco você nesse grupo. Seja positivamente incomodado. Oi? Isso, vem comigo. Podia ser o nome do grupo. Vem comigo. Tem alguns outros trabalhos que eu também convido outras pessoas do nosso meio para me acompanhar. A Júlia já foi em escolas, a gente foi junto. A Inês, a noiva do Mateus, também já foi, me
No ano passado eu tive a chance de falar num grupo de pessoas envolvidas com a política. Diego foi comigo. Rogério já andou, eu andei com ele andou comigo em diversas situações para que nós pudéssemos aprender um com o outro. Eu passei um ano, não foi só nesse lugar, mas, bem, num comércio aqui da cidade, um ano, toda sexta-feira de manhã eu ia para lá para apresentar o Evangelho. Robson ia comigo, todas essas manhãs. A Karen me acompanha quase todas as segundas-feiras para Quixaba. E, apesar de eu não ser um bom professor de inglês, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu faço o meu melhor para ensinar inglês e usar o inglês para que aquelas crianças conheçam o Evangelho. E conhecendo o Evangelho, elas possam crer no Evangelho. E a Karen, ela me ajuda muito na aula de inglês. Enfim, o foco aqui não é o que eu faço, mas sim de mostrar que o plano didático de Deus no nosso amadurecimento envolve uma cultura de discipulado. Envolve o reconhecimento da necessidade dos irmãos mais maduros se disporem a caminhar com os mais novos na fé. Vejam como Paulo continua o texto. Por isso, enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Timóteo é identificado nesse texto como meu filho amado e fiel no Senhor, aquele que os lembraria os coríntios de como Paulo seguia Cristo, de como Paulo seguia a Cristo. Mas quem é esse Timóteo? E a Bíblia nos diz que ele era um jovem discípulo de Paulo, fruto do ministério missionário que aconteceu lá em Listra, isso está lá em Atos capítulo 16, no comecinho dele. Ele era filho de uma mãe judia, de um pai gentil, a avó também era crente, a mãe era crente, a avó era crente, e a Bíblia diz que ele aprendia do Evangelho desde a sua infância, tanto pela sua avó quanto pela sua mãe. E Timóteo ele se tornou um colaborador muito especial para Paulo. Ele não era um mero assistente, mas ele era um reflexo vivo daquilo que Paulo ensinava. Por isso, quando Paulo envia Timóteo, ele enviava um representante fiel do padrão de vida que Paulo buscava e que os coríntios tanto precisavam enxergar. Timóteo era alguém que apresentaria com a sua própria vida o que Paulo vivia e que ambos, Timóteo e Paulo, buscavam viver conforme a Jesus Cristo. Usando as palavras do texto de Mateus, que nós já vimos aqui, Timóteo ele foi enviado para que os coríntios pudessem aprender a obedecer a tudo que Jesus ordenou. E que o apóstolo Paulo lutava por ser um exemplo fiel. O que Paulo tinha para ensinar os coríntios não era nada diferente do que ele ensinava em outras igrejas. O evangelho é um só, o alicerce da igreja é um só, a ética cristã só tem uma base, os princípios bíblicos são um só. E no contexto de Corinto, Timóteo ele seria um recurso para que os coríntios pudessem enxergar o que era viver de acordo com os valores de Deus, em contraste com os valores com os quais eles estavam vivendo, os valores do mundo. Valores que eles tinham adotado e que acreditavam ser bons valores para eles amadurecerem como cristãos. Mesmo assim, Paulo sabe que alguns dos coríntios precisavam de uma abordagem diferente, de uma abordagem que carecia da presença de Paulo em Corinto. Uma presença que dava sequência no seu papel discipulador, fruto do seu amor por aquela igreja. Vejam, alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, e então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder.
Em Corinto havia um grupo de crentes muito arrogante e que possivelmente falava muita coisa da boca para fora, pensando que nunca prestariam contas disso. Mas Paulo diz: se o Senhor permitir, logo estarei aí e eu vou lidar com esse grupo pessoalmente. Eu não vou mandar um zap, eu não vou mandar um e-mail, eu não vou nem ligar. Eu vou conferir pessoalmente se o que eles têm falado faz sentido. Se o que eles têm falado confere com a verdade bíblica. No reino que hoje pertencemos, porque um dia cremos em Cristo, palavras são importantíssimas, porque elas não são somente sons que saem da nossa boca, elas revelam o que nós cremos, elas expressam o nosso caráter, elas testificam da nossa fé. Os coríntios, os filhos amados de Paulo, em breve receberiam uma visita do apóstolo, que sabia e nos ensina: o retrato do verdadeiro amor não poupa correção e nem firmeza quando são necessários. Como já vimos, o objetivo de Paulo não era punir, era restaurar. E presencialmente, e essa palavrinha é muito importante, ele verificaria o que os coríntios precisavam. Vejam. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo ele termina essa sessão da sua carta com duas perguntas. Elas são retóricas, ao mesmo tempo elas são muito pastorais, e que elas continuam refletindo o coração amoroso e discipulador de Paulo. O que é que vocês preferem? Como é que eu devo ir até vocês? Com a vara ou com amor e espírito de mansidão? A vara é um símbolo da disciplina corretiva. Nas mãos de Paulo, ela representa também a autoridade que ele tinha para chamar a atenção dos crentes arrogantes. Por outro lado, o amor e espírito de mansidão, eles refletem o ideal do discipulado cristão e que nós podemos ler em Gálatas, também escrito pelo apóstolo Paulo. No versículo 1, vejam: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então o que Paulo está dizendo é: definam vocês, coríntios, o tom da minha visita. Eu não vou poupar do meu amor por vocês, um amor firme na correção, mas também firme no cuidado e atenção que eu tenho com vocês. Se for necessário, eu vou corrigi-los, porque como um pai, eu vou confrontar os seus erros com amor. Eu vou corrigi-los com mansidão e vou tentar fazer o que for necessário para vê-los caminhando segundo a palavra do nosso Salvador. Então a gente chega nessa conclusão, é a 13ª mensagem que nós temos nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E é a primeira sessão. Quando eu falo sessão, é o primeiro conjunto de uma ideia que une o capítulo 1 até agora, até o final do capítulo 4 dessa carta. E a gente acaba terminando essa sessão vendo o coração de alguém que ama a igreja. E porque ama a igreja, falando de Paulo, ele se preocupa. Por isso ele adverte. Por isso ele busca meios para que a igreja continue a crescer e a amadurecer em Cristo Jesus. Esse é o retrato do discipulado bíblico. Vida gerando vida, presença que transforma. Mas nós vivemos em dias que muitos ainda preferem buscar propósitos e ideias de como viver em outros lugares que não na palavra daquele que criou a vida. Eu creio que o melhor remédio que nós temos para isso é o discipulado. E, de novo, não como programa, ainda que ele se manifeste como um programa, mas como uma cultura de relacionamento, uma cultura de imitação, uma cultura de mentoreamento.
Se o apóstolo Paulo tivesse entre nós, será que ele diria que nós somos uma igreja que ensina e vive o Evangelho? Será que ele encontraria irmãos dispostos a formar outros, discipular outros com a palavra e pelo exemplo? Então eu termino essa sessão com um desafio. O desafio é que nós pudéssemos ser uma igreja marcada pelo discipulado. E a meta que eu gostaria de estabelecer para nós não é que 50% dos nossos participantes estivessem envolvidos em discipulado, mas que 100% daqueles que participam dessa igreja estivessem envolvidos em discipulado, preocupados em ensinar e aprender da palavra de Deus. Mas um aprendizado, deixa eu voltar ao slide, que não é somente em palavras, mas em poder. E eu diria um poder especial, a manifestação do amor de Deus. O desafio é: será que nós conseguimos ser uma comunidade que preza pela forma como Jesus especialmente ensinou, para que nós pudéssemos ensinar e aprender, e que isso não é somente passar informação de um para o outro, mas é estar junto, caminhando junto, para que a vida daqueles que estão há mais tempo na fé e são mais maduros possam servir como evidência consolidada de como colocar em prática aquilo que nós aprendemos por meio da palavra. Eu fui claro? Então eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma vez cutucar o nosso coração. E o Senhor faz isso de uma forma amorosa. O Senhor faz isso para nos conduzir a pensar como é que temos lhe servido. O Senhor, o nosso Rei, o Senhor, o nosso Salvador, o Senhor, o nosso Deus. E eu te peço, Pai, que nos ajude a pensarmos, enquanto igreja, a como fazer as mudanças que precisamos fazer. De fato, Pai, eu faço a oração como a do salmista, que pediu para que o Senhor nos desse luz, para que nós conseguíssemos discernir os nossos erros, Pai. E quando reconhecer esses erros, Pai, como Júlia fez mais cedo, nós pudéssemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E estar de fato, Pai, caminhando conforme a Tua vontade, conforme inclusive o como o Senhor nos ensina a caminhar. Que as nossas ideias sejam de fato as Tuas ideias. Que as nossas motivações sejam as Tuas motivações. Que a gente faça isso, Pai, tendo em vista o amor que queremos ter pelo Senhor e o amor que o Senhor nos ensina e precisamos ter para com o próximo. Obrigado, Pai, por nos ensinar. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.